Olá, seja bem-vindo a mais um programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Agradeço a sua presença, a sua participação e você já pode estar também enviando mensagens pelo 13 98811 3113. É o nosso canal de comunicação para você mandar as suas perguntas, alguma coisa que você quer saber do nosso entrevistado. A identidade visual leva ao reconhecimento e valor de uma marca. Quanto maior é a presença dos elementos na vida de alguém, maior será a sensação de proximidade, até mesmo a necessidade em relação aos seus produtos ou serviços oferecidos. Para falar sobre o assunto de criação de marcas, projetos de identidade visual, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista Ranieri Brasil, CEO da Agências, que é uma agência de design gráfico especializada em projetos de identidade visual. Ranieri, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Ô, Jamir, eu que agradeço, é uma honra participar do seu programa e fico muito feliz de participar e falar um pouquinho do meu negócio, né, da minha atuação como designer. Tá. Como eu sempre digo, já te conheço, mas o pessoal que está acompanhando o programa, não. Fique à vontade e se apresente. Bom, eu sou o Ranieri Brasil, eu sou designer há 35 anos. Comecei fazendo trabalhos manuais, né? Na época não existiam computadores. Era na prancheta, era no lápis de cor, na canetinha. Depois eu passei pelo processo de aprender a fazer arte final, né? No vegetal, passei pela serigrafia, pelo grafitismo, pintei prancha. Então eu sempre fui uma pessoa que era envolvido com arte, né? Quando chegou a era dos computadores, aí eu tive que me recriar, adaptar o meu trabalho, que era 100% artesanal, e aprender a mexer com tecnologia, né? Que eram os computadores, os scanners. E aí eu vi que se abriu uma nova porta para a minha profissão. Vou me tornar um designer gráfico, só que eu quero ser referência. Então eu procurei conhecer outros profissionais, visitei feiras, fiz cursos, trabalhei em agências de publicidade, sempre com aquela ideia de me tornar um profissional de gabarito, né? Então eu sempre me espelhei nos principais designers do Brasil e lá de fora. E aí eu fui começando a melhorar a qualidade do meu trabalho, fui conquistando novos clientes, né? Montei a minha primeira agência junto com alguns sócios, né? E depois fui agregando valor para o meu trabalho, fui crescendo, mas sempre com aquela ideia de ser um designer. Quando eu trabalhei em agência de publicidade, o pessoal achava que era um publicitário, porque eu tinha boas ideias, mas as minhas ideias eram para o produto. Eu era um cara que era de criação, não de vendas, de promoção, né? E aí eu fui seguindo a minha trajetória, né? Depois de 20 anos atuando como autodidata, né? Através de livros, cursos, eu resolvi que era hora de aprender alguma coisa mais profunda sobre o design. Então eu realizei um grande sonho, que sempre foi cursar a Escola Pan-Americana de Arte, né? Foi no ano de 1999. Eu tinha já condições de pagar as mensalidades e para mim foi um passeio no parque, né? Só que eu cheguei na escola com uma característica um pouco diferente da dos outros alunos. Eu cheguei já com uma bagagem, né, de prática e com conhecimento em informática. Porque o pessoal que estava chegando lá eram alunos que estavam começando na arte, no mundo das artes. Eu não, eu já tinha uma vivência, eu já tinha uma experiência. Então eu sempre apresentava os melhores trabalhos, mas a nível profissional. Tanto é que eu fui convidado para trabalhar numa das agências do Washington Oliveto, né? Porque no segundo ano de conclusão, o meu trabalho foi um dos premiados pelos notáveis, que eram donos de agências, profissionais de fotografia, né? Então eu sempre era selecionado como um dos melhores trabalhos. Até a diretoria cogitou em me contratar para ser professor, né? Mas eu tinha muitos projetos em mente, já atendia clientes em São Paulo, né? E optei em não seguir a carreira acadêmica. Aí me fala uma coisa, antes de nós entrarmos falando um pouco dessa outra área, e também tem dois hobbies, né? Me parece que é motociclismo e bike também. Exatamente. Paralelamente à minha vida como artista, como designer, eu sempre fui apaixonado por esportes, né? Esportes radicais. Eu vim para Santos em 1980 com 14 anos
Eu com alguns amigos, a gente construiu uma primeira pista de BMX da Baixada Santista, onde é o emissário submarino hoje, né? Então eu fui da primeira geração do bicicross, talvez do estado de São Paulo, né? Andei com os melhores pilotos da época e de lá migrei para mountain bike, passei pelo triatlon, passei pelo ciclismo de estrada e depois eu subi um pouquinho a categoria. Eu fui para o motociclismo, né? Comecei fazendo trilha, fui para o motocross, participei de algumas corridas, fui para o supermoto a convite de uma amiga, né? Para conhecer, acabei me apaixonando e paralelamente, o design fez a diferença no meu mundo esportivo, porque nas competições, apesar de eu não ter muita experiência, eu via que existiam pilotos mais experientes, eram mais rápidos, ganhavam as corridas. Eu falei, pô, eu não tenho como competir com eles, né? Mas eu vou estar junto, vou estar no meio da festa. E o que que eu posso fazer para conseguir patrocínio para continuar competindo? Porque era um esporte caro, né? Sim, isso que eu ia perguntar Você de tem você. um gasto astronômico. E os caras tinham grana. Eu não. Eu falei, meu, quer saber? O que que eu encontrei? Uma forma de fazer o meu trabalho render uma verba para conseguir fazer com que eu participasse das corridas. Eu analisei porque todo mundo na época era um pouco assim, não se preocupava com qualidade, com apresentação. E eu pensei, bom, eu não quero ser mais um a fazer esse tipo de trabalho que não chama atenção, as pessoas não se interessam, não atrai patrocínio, porque é muita desorganização. Aí eu tive a ideia de puxar alguma coisinha da Fórmula 1 quando eu fui assistir. Usar a mesma o mesmo tipo de atuação que as equipes usam. Todo mundo uniformizado, o stand dos carros bem organizado, impecável. Aquilo me Sem atraiu, sem sujeira, né? sujeira, né? Tudo organizado, e aquilo me atraiu. Eu falei, meu, é isso que eu quero mostrar para as empresas que vierem me patrocinar. Então, o que que eu fiz? Eu vou criar um uniforme para mim, vou personalizar a minha moto, vou criar o meu stand, perfeito, vou fazer folhetos, vou fazer fotos e comecei a convidar alguns patrocínios, para me ajudar a manter a minha história no motociclismo. E acabou dando certo. Tanto deu certo que os outros pilotos viram, perceberam que eu chamava mais atenção no campeonato do que eles por causa da minha organização. Eu tinha a moto mais bonita, eu tinha o macacão mais bonito, eu tinha o stand mais organizado. E as pessoas, quando iam visitar o evento, eles ficavam no meu stand, né? Queriam tirar foto comigo, queriam que eu autografasse, queriam tirar foto do lado da moto, porque eu tirei esse modelo de apresentação esportiva da Fórmula 1, né? Onde o pessoal curte muito, e acabou chamando a atenção até dos organizadores. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer trabalho para outros pilotos, né? E inclusive para os organizadores do evento. Aí eu já não pagava mais inscrição, eu conseguia dinheiro para comprar os pneus, gasolina, estadia, e assim eu consegui competir por 20 anos. E isso aí traz o sucesso, né? De alguma forma, né? O sucesso. Exatamente. E falando no sucesso, Ranieri, vamos lá agora. Qual o segredo das empresas de sucesso? Estão falando que você conseguiu sucesso. E as empresas? Como que é? Conta pra gente. Essa é uma pergunta muito interessante, Jamir, porque eu sempre converso com alguns clientes, né, e eles também me fazem essa pergunta. E eu vou falar do meu ponto de vista, né? Na verdade, são dois pontos de vista: do designer que cria a identidade visual para a empresa e do consumidor. Uma empresa de sucesso, ela tem que ser organizada, ela tem que ter uma marca que converse com o seu consumidor, ela tem que estar sempre inovando, porque se ela ficar estagnada, o seu concorrente vai tomar a frente. É a mesma coisa que eu falo, o dia que a Coca-Cola parar de fazer propaganda, a Pepsi vem e toma o lugar dela. Não, mas a Coca-Cola é enorme. Não, mas as empresas que estão no topo, elas estão competindo para conquistar E consumidores. vem aquela conversa, uma vez eu conversando com um amigo meu, né? Eu comentando sobre que a gente dá sempre o exemplo, né? De uma marca assim, tá no mundo todo, uma marca assim.
respeitada, né? Faz respeitar. Eu falei pro meu amigo, a Coca-Cola ficar um dia sem fazer publicidade, vão falar, tá quebrando, ó, aconteceu alguma coisa. Nunca vão falar alguma coisa bem, de bem, né? Ó, pô, acharam alguma coisa, deu algum problema com alguma pessoa que consumiu o produto. Exatamente. E as empresas, as grandes corporações, elas têm esse cuidado, né, de ficar atento a qualquer resultado negativo de algum produto que por acaso não deu certo ou não teve muita aceitação do público. Então, primeiro, antes de lançar um produto, ela tem que fazer muitos testes, né, internos, né, para saber se aquilo dá certo, se teve uma boa aceitação e para ver se o público vai aceitar, né? Aí a Inclusive, percepção do consumidor. exatamente, inclusive alguns produtos da Coca-Cola que ela lançou no mercado não deram certo, não vingaram. Tem aquela Coca-Cola que falaram, né? Aquele branco, Exatamente, né? Que era um branco, acabou não pegando, né? com certeza. Essa e outros produtos também de outras marcas também acabaram eh, não dando certo. Teve também pontos que a Coca-Cola subestimou umas pequenas marcas, mas elas chegaram devagarzinho e foram conquistando o mercado que a Coca-Cola não conseguia, né? Seja por preço, seja por estigma de propaganda, porque se você não fizer uma propaganda que se identifique com o seu consumidor, você espanta ele. E a gente vê muito assim, né, uma briga acirrada, não só na área de refrigerante, mas também na área esportiva, né, com material esportivo e vestuário também. Qual a visão sua dessa não é uma guerra, não é uma guerra sadia, mas é uma guerra, né? Quem quer vender mais, o meu produto é melhor que o outro, achar o ponto fraco, o ponto forte, que é a análise do SWOT. Você como publicitário, como você enxerga? Qual é a análise que você faz disso hoje no mercado? Eu falo o seguinte, Jamir, as pessoas elas não compram o produto, elas compram a experiência. Ela não vai comprar a chuteira da Nike porque é uma chuteira de alta tecnologia, porque ela custa R$ 2.000 ou porque ela é bonita. Ela vai comprar porque ela viu no pé do Neymar. Ela viu porque ela vai comprar porque ela viu no pé do Gabigol, né? São os atletas que trazem uma legião de fãs, né? Seja pelo talento, seja pelo carisma, seja pela qualidade que eles praticam o esporte. Então as empresas elas estão enxergando a experiência como um carro-chefe para atrair clientes, não só pelo produto. Você acha isso saudável? Eu acredito que sim, porque se você investe numa pessoa que tem um nome forte, não importa o produto que você vai dar na mão dela, ela vai vender. Então é interessante aquilo assim, por exemplo, ó, eu vi muito em novela também, né? Sim, Hoje estão investindo muito, veículos, semijoias, né? Então a pessoa fala, nossa, aquela atriz minha, aquele ator preferido meu tá usando, eu quero me sentir, ter aquela experiência de me sentir como ele está se sentindo, né? exatamente. Teve um caso que eu estava acompanhando, conversando até com meu irmão. Ele tem uma produtora de vídeo, né? E ele faz vídeos institucionais para montadoras de carros importados. Ele apareceu uma vez em casa com uma jaqueta da Porsche, né? E eu gostei da jaqueta, uma jaqueta estilosa. Aí eu perguntei, meu, eu tenho coragem de usar uma jaqueta dessa? Ele falou, você não. Mas por que não? Porque ela custa R$ 8.000. Eu falei, R$ 8.000 numa jaqueta? Eu não entendi, mas por que tão caro? Que tipo de pessoa compraria uma jaqueta que custa R$ 8.000? Aí ele olhou para mim e falou, a mesma pessoa que compra um Porsche paga 2,5 milhões. Aí caiu a ficha. Meu, não importa o preço do seu produto. O que importa é para quem você quer vender. Você tem um produto que custa R$ 10.000, é caro? É para a maioria. Mas você vai achar um público que vai consumir o seu produto de R$ 10.000. Às vezes a gente vai no shopping ver lá alguns produtos lá, fala, nossa, mas é caro, né? Pode ser caro para nós, mas aquela pessoa que gosta daquela marca, ou daquela marca que está estampada naquela jaqueta ou naquela calça, né? Ele vai Exa comprar, né? exatamente. E nem uma camiseta da BMW original custa 390, R$ 400. Se você for no camelô, você vai encontrar a mesma camiseta muito parecida por 30, R$ 40. Mas por que comprar uma original se você pode comprar uma baratinha que é a mesma coisa?
Aí que tá. É a satisfação de comprar um produto original que vai te dar condições e vai te dar um sentimento de que você faz parte daquela tribo, das pessoas que têm BMW, aquele público A. Então, é um sentimento que vem da pessoa, não é pelo preço. Eu tenho, posso dizer assim, um amigo, mas uma pessoa que eu conheci, eu me tornei muito próximo dele. Ele foi o único brasileiro a ser assim, sócio do Donald Trump, Ricardo Bellino. Ricardo Bellino tinha o sonho colocou na cabeça que ia ser sócio do Donald Trump. Foi várias vezes para os Estados Unidos, bateu na porta, tal, não foi atendido. Até uma vez o Donald Trump falou para ele assim: eu vou receber esse brasileiro aqui, pelo menos eu já converso com ele e já descarto ele, né? Quando o Trump chegou para o Bellino, quando ele teve essa audiência, né? Chegou para o Ricardo Bellino e falou assim: Ricardo, você tem 3 minutos para me convencer que você tem potencial para ser meu sócio. O Ricardo Bellino deu aquela suspirada assim e falou assim: o senhor sabe quantas BMW, quantos veículos tal são vendidos no Brasil? Trump, não. Ele falou: são X e amigos meus têm esse veículo. Aí ele falou assim: você sabe quantas bolsas Louis Vuitton são vendidas por mês no Brasil? Ele não. São X, esposa dos amigos meus utiliza essa bolsa. E para finalizar, ele falou assim: o senhor sabe qual que é a frota de helicópteros na cidade de São Paulo? Ele falou: não. São X e amigos meus têm helicóptero. Ele ficou assim, de mesmo patamar do Trump, né, que é um bilionário e tal. Ele fez aquelas perguntas, né, posicionando, ó, eu conheço essas pessoas que têm um mesmo nível, quase o mesmo nível que o senhor. Então eu acho que eu tenho capacidade. Então, acho que é por aí que a banda toca, né? E eu tenho uma outra pergunta aqui, Ranieri. Qual é o processo de criação de uma marca ou um projeto de identidade visual para uma empresa? Como que ela busca isso? Primeiramente, a gente tem uma reunião com o empresário, né, com o empreendedor, para conhecer um pouquinho sobre a empresa, sobre o produto que ele está colocando no mercado e o principal, para quem ele quer vender. Ah, eu quero vender o meu produto para aquele nicho do mercado que são pessoas de 30, 40 anos, que tem escolaridade X, que tem um poder aquisitivo Y, ok? Então a gente vai elaborar um briefing, né? Com linguagens, com um sistema de comunicação, com os elementos, as cores, que condizem com aquele público, né? A gente vai trabalhar um estilo de marca que converse diretamente com aquela pessoa. Então, quando o cliente olhar a marca, ela vai saber de quem se trata e qual é a qualidade. Mas mesmo assim, a gente tem que trabalhar o histórico da empresa. Como ela trabalha, qual é a filosofia de venda, como ela trata os clientes, qual é o pós-venda, né? Então, tudo isso influencia na criação da marca. Aí vai também cor, o design entra tudo nisso, né? Porque a pessoa, que às vezes a gente vê muito, você vê assim um produto, mas a hora que se você olha para a cor, fala, e eu não vou usar por causa dessa cor. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente as cores, elas passam sentimentos, né? Se você trabalhar com um determinado produto com uma cor que não é adequada, você já deu um tiro no pé. Por exemplo, vamos trabalhar no ramo alimentício. Quais cores que alimentam a vontade de se alimentar, estimulam a vontade de comer? São as cores quentes, né? As cores amarelo, vermelho, laranja, são as cores que estimulam a parte de alimento. Então, se você prestar atenção, a maioria dos alimentos em embalagens, elas possuem essas cores. E tem uma empresa na área de alimentação de sanduíches, né? Ela tem a cor vermelha e amarela, né? E lembrando, você falou das cores, tem um amigo meu, ele hoje já está em outro setor, fazendo outras coisas, né? Mas ele comentou que quando ele residia em Ribeirão Preto, ele montou uma churrascaria e pintou ela toda de vermelha. Ele falou assim, o pessoal não entrava, mas não ficava muito tempo, tal, e eu fui perdendo cliente, o pessoal não. Aí ele fazendo uma análise de cores, né? Aí uma pessoa falou, ó, a cor amarelo, ela estimula você
a comer, né? A ter vontade de comer. A vermelha de você já, a saciedade, né? Aí o cara falou, por isso que o pessoal entrava e saía logo da sua churrascaria, porque a cor, né? A cor estimula a pessoa já tá saindo, né? Com Aquela coisa da certeza. saciedade, né? Com certeza. Ela influencia no comportamento da pessoa, né? Por exemplo, um ambiente pequeno com cor escura, a pessoa não vai conseguir ficar muito tempo. Então, já é programado para fast foods. A pessoa entra, consome e vai logo embora. Ranieri, uma outra pergunta aqui do João Carlos de Jundiaí. Ele pergunta aqui: por que uma empresa precisa de um projeto de identidade visual? Bom, toda empresa, ela precisa ser conhecida no mercado, né? A empresa que não tem uma marca, não tem uma programação visual organizada, ela vai ficar dispersa, porque cada hora a logomarca vai aparecer de uma forma, então o cliente fica perdido, né? Fica confuso, ele não sabe que empresa ele está comprando. Então ele deixa de lado, ele vai passar para comprar de uma empresa que tem um projeto mais organizado, passa mais seriedade e segurança. Então, as empresas que querem se destacar no mercado, elas têm que pensar na comunicação visual. Ah, isso é muito interessante. E lembrando, né, você pode mandar as suas perguntas para o nosso canal de comunicação aqui durante o programa, DDD 13 98811 3113. Muita gente gostaria de agradecer a você que está conectado no programa das entrevistas. Estamos aqui com o CEO da agência, está falando sobre marcas, tudo que envolve essa parte de design gráfico, de como você está assim criando, né, a sua logomarca e para trazer sucesso, né, para que você possa ter uma logomarca, né, uma marca assim potente, uma marca que realmente passe muita credibilidade. Ranieri, falando em credibilidade, você que atua nessa área, né, o design gráfico ele tem que ter muito cuidado, né, na hora que ele vai criar uma marca para que ela possa passar realmente aquela credibilidade, né? E aquilo que a empresa que solicita para você a criação da marca passe também essa credibilidade e a vontade do cliente quando vê consumir. É um trabalho, Jamir, que é feito em conjunto, né? Porque a marca sozinha, ela não vai resolver nada para a empresa. Então, ela tem que ter, primeiramente, um plano de negócios, para ela saber de que forma ela vai atuar no mercado. A marca vai ser só o ícone, né, de apresentação do produto ou do serviço. Seria o cartão de visita? Exatamente, como se fosse o RG. Você está se apresentando, quem é você? Eu sou fulano de tal. A marca é o seu RG. Agora, a sua conduta, a sua filosofia de trabalho é que vai dizer quem você realmente é. E acontece muito assim de uma empresa tá assim, não ano a ano, né? Mas ela fala assim, ó, daqui eu vou ficar com essa marca por 10 anos, depois ela já planeja, está mudando. Acontece isso ou não? Sim, 10 anos é uma época que muitas coisas mudam, né? De repente a empresa mudou o segmento ou ela introduziu um novo tipo de serviço e ela às vezes tem que passar por uma adequação da marca, reestruturação da atuação dela no mercado. Às vezes temos que mudar até as cores, né? Porque às vezes a empresa deixa de produzir um determinado produto para entrar num novo segmento. Aí a gente tem que fazer um novo planejamento e apresentar uma proposta nova de marca, ou se ela apenas quer manter a sua originalidade e a gente faz apenas um redesign na marca, né? O João Paulo, da cidade de Jaú, interior de São Paulo, está mandando uma pergunta aqui. O que faz um projeto de criação de marca e identidade visual ser caro? Na verdade, eu não diria caro, ele tem um custo, porque ele demanda tempo e dependendo do tamanho da empresa, são vários profissionais trabalhando em conjunto. Primeiramente, o estudo, quando ele é muito profundo, a gente contrata psicólogos, né, para saber um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. A gente contrata arquitetos, né, para saber qual vai ser o formato da empresa, o formato padrão no caso de uma franquia. A gente contrata profissionais de fotografia para fazer toda a parte fotográfica do corpo de empresários, porque a gente se preocupa, quando vai lançar a empresa, mostrar a melhor estrutura possível, para brigar de igual para igual com as grandes corporações. Mesmo que a empresa seja pequena,
mas se ela tem uma presença forte nas redes sociais, ela consegue incomodar um pouquinho as grandes corporações. Legal. Bom, vamos para o primeiro intervalo comercial aqui, né? Vamos faturar também aqui, conhecer as empresas apoiadoras do programa Revista Empresários Entrevista. É rapidinho, vamos para um pequeno intervalo, tomar um copo d'água, fazer um xixizinho e já voltamos. Fique aí, não mude de canal, tá? Fique aqui na Pump, tá joia? Até daqui a pouco. A ABN vem lançar, junto com seu parceiro, o primeiro sistema no mundo capaz de classificar automaticamente os grãos de soja. Todo esse processo vai ganhar mais transparência, mais rastreabilidade. Isso vai trazer segurança total. Vai levar o Brasil para uma plataforma e um nível muito maior que tem hoje, com transparência. Em qualquer lugar, você pode acessar a classificação daquele caminhão, saber qual foi o histórico daquela fazenda, análise do grão em 2 fases, relatório em tempo real, rastreabilidade da qualidade ao longo da cadeia. Então, essa é a grande vantagem. Esse é um novo passo, esse é um novo futuro da agricultura do Brasil. Para a soja, para a classificação de soja. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso projeto. Essa é a ABN. Somos agro. Somos ABN. Somos Brasil. Foi rapidinho, estamos aqui com Ranieri Brasil, CEO da Agência. E eles estão falando um pouco assim sobre esse mundo, né? Que às vezes a gente não conhece ou tem assim, algumas dúvidas, né, sobre criação de logomarca, posicionamento de marca, e aí vai, né? E o Ranieri Brasil, CEO da agência, uma pessoa que já tem, assim, uma grande vivência nesse mundo publicitário também, como ele disse aqui, né, autodidata, depois procurou uma faculdade, uma universidade, para estar, assim, ganhando mais conhecimento, né? E é muito interessante isso. E voltando aqui, Ranieri, o Antônio Carlos de Belo Horizonte, ele está fazendo uma pergunta aqui. O que um designer especializado em criação de marcas e projetos de identidade visual tem de diferente? O pessoal fala assim, esse pessoal é meio maluco, né? É muito criativo, ele consegue ver coisas que a gente não vê, não enxerga, né? Exatamente, Jamir. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de profissionais do design. O design que é o generalista, aquele cara que trabalha, que faz todo tipo de arte, e tem o designer especialista, que ele foca no nicho do design, que é o meu caso. Eu fui, durante muitos anos, um designer generalista. Fazia arte de banner, cartão de visita, folhetos, cardápios, uma série de trabalhos. Mas aí eu achei que eu precisava focar, né, num nicho, num ponto que é o inicial, que é a criação da marca, que é uma das partes mais difíceis e complexas do design. Porque você tem que estudar muito, você tem que ter conhecimento de tipologia, de cores, de formas, de imagens expressivas. Você tem que aprender a linkar a filosofia da empresa com a simbologia que você vai trabalhar, né? Então é um trabalho bem completo, bem complexo, às vezes é demorado, porque às vezes você tem que mostrar para o cliente que aquela visão que ele tem está um pouco equivocada, né? Então ele tem que enxergar um pouquinho além, né, através dos olhos do consumidor,
para que a hora que o cliente bata o olho na marca dele, já identifique que representa a empresa dele. Já falando em criação, qual que é a melhor hora que você cria? Manhã, tarde, noite? Tem isso ou não? Chegou o projeto ali, vamos trabalhar, pau para toda obra. O meu processo criativo, às vezes, ele depende de gatilho mental, né? Ele pode vir na hora, às vezes eu estou conversando com o cliente, a ideia já está se formando, ou às vezes alguma coisa não encaixa, eu tenho dificuldade, né, para encontrar um caminho, começo a fazer muitos rascunhos e não encontro o caminho. Eu já cheguei a levantar 3 horas da manhã, né, com a ideia pronta. Como é isso, assim? É a mesma coisa que a gente vê, assim, autores de música, o pessoal que escreve música. O cara fala assim, tava dormindo, acordei, parece que foi um sonho que eu tive e comecei a escrever e tal, e saiu a música. Exatamente, é dessa mesma forma. O pessoal até me pergunta, onde é que é o lugar que te inspira na tua criação? Eu falo, é o lugar onde todo mundo conhece, um supermercado, porque é uma explosão de cores, de formas, de design. Lá você vai encontrar design mais refinado e o design mais objetivo, né? Lá você vai encontrar resposta para tudo, na hora para você ter uma boa criação. Porque lá tem vários modelos de produtos, tipo Com certeza, caixas, rótulos. E já aconteceu de exatamente. você estar no supermercado e você vê um rótulo e fala assim, "Pô, se eu mudar isso, mudar aquilo, mudar, dar uma repaginada, vai ser o que o meu cliente precisa." Sempre. Eu vou lá para questionar o porquê o cara usou aquela fonte, por que aquela cor, né? Eu faria melhor ou faria diferente. Eu sou um crítico, Você se sente desafiado. com certeza. Às vezes eu pego até aquela referência para um trabalho que eu estou desenvolvendo, pô, aquela ideia vai encaixar que nem uma luva. Legal, isso é muito, muito interessante. Quanto tempo leva a criação de uma marca ou de um projeto de identidade visual, Ranieri? Ó, ela leva um tempo porque ela precisa amadurecer os processos, né? A gente começa estudando o briefing do cliente, com o briefing montado, a gente vai para a parte de rascunhos, mostrar como vai ficar a simbologia, né? Depois da simbologia aprovada, a gente vai para a família de fontes, que são as letras que vão fazer parte da marca. A gente vai trabalhar a paleta de cores e depois da marca aprovada, aí começa o processo de comunicação visual, que é a construção do guia de marca, onde ele vai ter todas as informações pertinentes à criação da marca. Os formatos padrões de arquivo, os tamanhos padrões, as áreas de segurança para não sofrer interferência de textos, as cores originais que ele vai usar tanto para impresso quanto para digital, e depois vem o manual de aplicação na parte de comunicação. Como a marca vai se comportar no uniforme do empresário, como ela vai se comportar no envelopamento da frota de veículos, na fachada da empresa, nos documentos, na parte de comunicação impressa e digital. Você falou em briefing, muita gente não sabe, né? Fala briefing? Gente, o que é isso? Você pode explicar para a gente? A palavra briefing, o que significa, né? Dentro de todo esse trabalho que você realiza e de outros profissionais da área também. O briefing é um termo que a gente usa na nossa área de design e publicidade, que é nada mais do que um questionário onde a gente coloca todas as informações que a gente capta numa conversa, numa reunião com o cliente, e dali é que vai sair o caminho para a gente trabalhar a criação. Por exemplo, vamos fazer um briefing da empresa do Jamir. Eu preciso saber qual o nome da sua empresa, qual é o produto que ela faz ou o serviço que ela faz, qual é o cliente que você quer atender, quais as cores que você gosta, né? Então eu pego um monte de informações que você vai passar para mim e a gente vai fazer um trabalho, vai discutir qual é o caminho que a gente vai seguir para poder apresentar as melhores propostas da marca. Você já errou? Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes eu erro 10 vezes para acertar uma. Só que o cliente não fica sabendo, né? É que nem você disse anteriormente, né? Você gosta de ser desafiado, né? Exatamente. E como é a hora que você apresenta, né, uma logomarca para o cliente, ele olha assim e fala, cara, era isso que eu queria. Já aconteceu muitas vezes
de eu apresentar uma proposta, 10 propostas, 15 propostas, e o cliente, como ele não tem uma visão de mercado, ele fica perdido e ele acha que todos ficaram bonitos, ele gostaria de usar todos, mas eu falo, isso não é possível, você tem que escolher uma marca que identifique realmente o que é a sua empresa. Não, mas eu gostaria, aí vamos reduzir das 10 para 5, das 5 para 2, e a gente começa a debater. Aí ele fica em dúvida, aí pede para fazer alteração, a gente vai alterando, né? E vai demorando, vai levando o tempo. Mas houve situações que eu apresentei a primeira opção e já foi aprovada de cara. Porque o briefing estava muito claro. O briefing é que determina se você vai acertar de primeira, de segunda, ou se você vai ter problemas, né? Que às vezes, nas perguntas, os clientes não sabem responder. Eles não têm uma ideia formada. Ah, eu quero atender todo mundo. Mas todo mundo é impossível, né? Aí e qual que é assim, quando o cliente fala, eu quero atender todo mundo. Qual é o processo de convencimento que o Ranieri tem que fazer, onde ele vai buscar para mostrar para o cliente? Não, você não pode atender todo mundo. Você tem que ter um público-alvo. O ponto-chave para responder essa pergunta é qual é o seu produto, né? Quanto custa o seu produto? Aí a gente vai avaliar, o produto é esse valor que vai ser o valor de mercado. Então, desse valor, a gente consegue enquadrar se é um produto popular ou se é um produto elitizado. Por exemplo, vou vender café. Beleza. Tem um café que custa R$ 150 o quilo e tem um café que custa R$ 30 o quilo. O preço vai determinar qual é o cliente que você vai vender. O produto é o mesmo. Você muda a embalagem e aumenta o preço. É porque, inclusive, você falando nisso, né, tem uma pizzaria aqui em Santos, que eu sempre não falo o nome, mas e a pizza mais barata dela é R$ 200 e o pessoal faz fila para estar lá, né? Que tem um atrativo, né? Como né, esse coisa da precificação do produto, né? Exatamente. Você faz a precificação porque o seu produto é bom e tem quem vai consumir e pagar por ele. Com certeza. Aí entra o fator experiência. Você não está vendendo a pizza, você está vendendo uma experiência num lugar aconchegante e você vai fazer um happy hour com a família e os amigos. E isso, te traz um ego enorme. É muito bom, né? É muito bom. Teve uma passagem que um casal foi num restaurante, né, eu até achei interessante. O casal foi no restaurante, isso foi nos Estados Unidos. Depois que terminaram o almoço, né, lá é praxe você pagar a gorjeta, né, de 15%, 20% para o garçom. A mulher não sabia desse praxe, ela ficou abismada. Ela falou, não, você vai pagar 20% do valor para o garçom? Mas ele não fez nada. Aí o rapaz olhou para ela, como ele não fez nada? Você acabou de ter um jantar maravilhoso. Esse rapaz proporcionou para a gente um atendimento da melhor qualidade. Como você acha que não foi nada? Só por causa disso eu vou pagar 30% para ele, porque ele merece. Ele está de parabéns. Eu nunca fui tão bem atendido em toda a minha vida. E você também. A mulher ficou calada, paga 40% para ele. Nossa, a satisfação da experiência, né? Com Não tem preço, né? Com certeza. Não tem preço, sim. Você vai pagá-lo, mas aquilo você paga com satisfação. Exatamente. Porque você está contribuindo para o desenvolvimento de uma pessoa. Ele não está ali só para te servir. Ele está trabalhando, ele tem conta para pagar. E se ele tiver de bom humor, ele vai te servir com a melhor das energias. Isso contagia. Daniel, nesse tempo que você trabalha nessa área de colocar publicidade, né? Que você é, quantas marcas, quantas logomarcas, quantas marcas você já criou? Tá em perto, pelos meus cálculos, ou já passou de 900 marcas. Inclusive, eu tenho marcas que estão no mercado há mais de 20 anos e continuam intactas. Como que é você passar perto de uma empresa, você vê a marca, ela fala, nossa, foi eu que criei. Dá um orgulho, né? Porque é uma história, né? Você acompanhou o nascimento da empresa, o crescimento, o desenvolvimento. Uma das empresas que eu criei a marca, na época, não existia nem os computadores. A marca foi desenhada na mão, né? E era uma fábrica de prancha, uma pequena fábrica de pranchas, de surf, né?
E hoje ela se tornou a maior fábrica de prancha do Brasil, que exporta até para o exterior, patrocina atletas no Campeonato Mundial de Surf e é uma potência. E eu fico muito orgulhoso de saber que eu fiz parte da história, né? E eu tenho empresas que eu trabalhei durante 20 anos prestando serviços, como a Mendistur, né? Eu fiz a remodelagem da marca, né? Eu identifiquei um problema na comunicação, porque a marca não se destacava, porque você trabalhar com turismo são fotografias, são coisas, partes coloridas, e a marca ficava meio perdida. Aí eu pensei, não, a pessoa precisa saber qual é a agência que está vendendo aquele pacote. Se a marca ficar sem muita evidência, a pessoa vai passar despercebida, ela não vai dar o crédito que a agência merece. Então eu criei um sistema que a logomarca ela se comporta da mesma forma sobre qualquer tipo de imagem. O Jurandir de Botucatu, ele está mandando uma mensagem aqui. Como agregar valor para uma empresa se tornar atrativa para os seus clientes? Aí a empresa ela tem que investir em marketing, né? Não só na logomarca, na comunicação visual, ela tem que se mostrar ativa no mercado. De que forma? Ela tem que trabalhar muito digital, né? O marketing digital, seja em campanhas, se ela puder contratar um influencer digital para sempre estar comentando, falando do produto, do serviço, experimentando, convidando as pessoas a visitar a loja, a consumir o serviço. Então a empresa ela tem que estar movida a sempre estar se reinventando, sempre com lançamentos, com novidades, porque o cliente, ele, apesar dele ser um consumidor fiel, mas ele gosta de ser agraciado com produtos novos, né? Porque ele deixa de ser um consumidor aficionado e ele passa a ser um fã. Então qualquer produto daquela marca chama a atenção dele. É a mesma coisa assim, podemos dizer, com os times de futebol, que tem a camisa A, B, C e D. Daqui a pouco, ó, tá chegando um outro jogador, vamos fazer uma camisa diferente, né, para esse jogador, ou para assim, ó, tem um ex-jogador aqui, né, vamos fazer uma camisa especial para ele. Ah, isso também. Exatamente. Você pega um gancho de um atleta, por exemplo, a marca Nike, ela pode reunir os melhores 10 atletas do mundo e fazer uma camiseta comemorativa, top 10, e vender a R$ 1.000. E vai vender. Vai vender. Legal, legal. Bom, vamos para mais um intervalo, é rapidinho, e voltamos daqui a pouco com o programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo aqui Ranieri Brasil, CEO da agência, uma agência que está crescendo muito, está movimentando o mercado aí, uma agência muito criativa, né? E mande sua mensagem para nós aqui, ó, 13 98811 3113, o canal de comunicação da Revista Empresários Entrevista. Estamos aqui na Pump, tá joia? Voltamos daqui a pouquinho. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Doim Motos.
em Sodom Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários. E saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos. E além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil. Voltamos, foi rapidinho. Estamos entrando agora já no bloco final do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui no nosso programa Ranieri Brasil, CEO da agência, uma agência que realmente está mudando, né? Está fazendo diferença no mercado publicitário, né? Criação de logomarcas, de projetos aí para aumentar a credibilidade das empresas, não só aqui da Baixada Santista, mas você pode buscar agências no Brasil todo, tá? O Ranieri Brasil atende empresas no Brasil todo, é isso mesmo, Ranieri? Exatamente. Distância não dificulta nada. Não, com essa parte digital a gente consegue atender empresas de qualquer parte do país. E falando na parte digital, né? Quando você começou não tinha essas redes sociais, não tinha esse vulcão, né? De estar trabalhando, né? Nas mais diversas mídias, né? Isso mudou muito e eu queria saber de você, assim, aumentou a percepção do público, do consumidor? Ah, com certeza. Na época que eu comecei não existiam computadores, né? Então o cliente me pedia para criar um logotipo, era 100% artesanal, era na mão. Qualquer alteração, por mínimo que seja, eu perdia mais 3 dias para entregar. E se ele mudasse de ideia mais uma vez, era aí assim, a logomarca demorava 1 mês, 2 meses para ser entregue, né? E aí o processo de fotolito para fazer os impressos, só as gráficas que tinham demanda para fazer esse tipo de trabalho é que faziam, né? E a parte hoje que no digital está muito próximo, né? As empresas estão divulgando muito essa parte de criação de marcas, o mercado colocou muitos designers, né, especializados nessa parte. E o que está mexendo mesmo com a cabeça dos empresários são as agências de marketing digital, porque elas fazem um trabalho de movimentação da empresa. Então, se você entra nas redes sociais, todo dia tem conteúdo novo. A Márcia Cristina de Rondonópolis mandou uma mensagem aqui. Quanto tempo você demorou para se especializar em criação de marcas e projetos de identidade visual? Jamir, eu vou te falar que foi uma vida. Demorou uma vida para mim chegar à conclusão que esse era o tipo de design que eu queria trabalhar. Para mim chegar a essa conclusão, eu tive que passar por todos os tipos de design, todo tipo de criação, né? Todo tipo de ilustração, para conhecer um pouquinho sobre o processo de cada um, para chegar a trazer toda essa bagagem para a criação da minha marca. Hoje, se você falar que eu tenho que criar uma identidade visual para uma marca, uma empresa que só faz site, eu conheci o processo. Fiz cursos, cheguei a fazer sites, né? É uma empresa de tintas, uma empresa de serigrafia. Então, para qualquer nicho do mercado, a bagagem que eu tive, né, de conhecimento, de experiência, me gabarita para desenvolver marca para qualquer nicho do mercado. E falando em nicho de mercado, o que dá mais trabalho, né? Por exemplo, assim, ó, é você criar uma marca para um setor automobilístico, o setor de alimentação, um setor de alimentação.
o que um setor cara, entretenimento, tem algum setor assim que se fala, esse vai despender mais tempo ou não? Não. Na verdade, a gente cria a marca para três tipos de nicho. Ou é a marca da empresa matriz, ou é uma marca para um produto, ou é uma marca para um serviço. Então, dependendo do nicho, a marca ela tem que ser dinâmica ou conservadora. Tá, fala pra gente, o que é ser dinâmico e o que é ser conservador? Por exemplo, eu vou desenvolver uma marca para uma concessionária de veículos, uma loja de veículos esportivos. Então, a marca ela tem que acompanhar a filosofia da empresa, tem que passar movimento, tem que trabalhar com cores que mostrem um pouco da potência dos motores. Eu usaria a cor vermelho, porque o vermelho lembra Ferrari, e Ferrari é dinamismo, né, é velocidade. E no caso, se eu for trabalhar, como eu fiz ultimamente, marcas para empresas de pet, né, com alimentação, então a gente já busca alguma coisa mais natural, mais tranquila, né, puxando para as cores bege, que simboliza a pelagem dos animais, a cor verde, que simboliza a comida natural, né. Então a gente estuda caso a caso. Legal, legal. Os programas, quais são os programas que você utiliza na criação, né? E acho que é interessante, porque às vezes a gente fala assim, pô, foi legal, né? Mas não sabe se o programa e aquilo assim, o dispêndio de tempo, né, que você teve e tal. Como que é isso? E esses programas para comprar são caros? A pessoa pode baixar? Como que é? Existem os programas que são os profissionais, são pagos e são caros, né? Você compra a licença e você tem o direito de utilizar. São os programas que as grandes agências, as grandes empresas de comunicação utilizam. Mas para o design doméstico, aquele profissional que está começando, ele pode baixar uma licença de 30 dias gratuitamente, né? Dos Para ter uma programas experiência. para ter uma experiência. Mas ele pode também utilizar softwares paralelos que são com menos complexidade, né? Mas eu digo que o programa ele não faz o designer. O designer, se ele não tiver o conhecimento de causa, não tiver experiência, nenhum programa, do mais sofisticado que for, vai fazer com que ele faça um bom trabalho. Eu costumo dizer que a criação ela tem que estar no papel. Você primeiro rascunha, dali você vai usar o programa para ele melhorar a apresentação, né? Passar a digitalizar a marca. O programa é só uma ferramenta, mas o processo criativo tem que ser 100% do designer. É daquele que você disse, né? Ali desenhando, voltando a ser criança, né? Desenhando, fazendo tudo ali, Exatamente. falar na unha para depois transformar ele, Com né? certeza. É como um desenho técnico, um desenho arquitetônico. Você tem que ser 100% prancheta, né? Então você ter noção de perspectiva, de proporção, de espaçamento, de ângulos, né? Tudo com exatidão, tudo bem calculado. Hoje os programas são 100% automatizados. Então a pessoa insere as informações, né? De longitude, de altitude, de graus, e o programa faz toda a parte arquitetônica e depois faz a elevação, que são os programas 3D. Um dia o Ranieri conversando comigo falou assim, Jamir, temos que dar um up na logo da revista Empresários, né? Passou 2 dias, ele me mandou uma logomarca assim que eu falei, nossa. E é inclusive aqui aparece, né, na abertura, né, do programa Empresários Entrevista, a capa da revista também, né? Como que foi esse processo? Você pegar aquela logomarca, a primeira logomarca da revista e depois transformar, dar-se uma nova roupagem. Primeiro, a gente fez uma análise da marca atual, né? Como era a marca atual da revista, e a gente se transportou. Quando eu falo a gente, eu trabalhei com alguns sócios que me ajudaram. A gente se colocou no ponto de vista do empresário. E o empresário é uma pessoa ativa, é uma pessoa que está sempre dinâmica, sempre em movimento. Então a logomarca ela tem que passar dinamismo, movimento, credibilidade e simplicidade, tudo ao mesmo tempo. E para a gente sintetizar isso, a gente teve que escolher uma tipologia que fosse moderna,
mas que ao mesmo tempo não ficasse muito, não passasse uma complexidade na leitura. Então a pessoa bate o olho, já lê de prontidão. Joia. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Revista Empresários Entrevista. Gostaria de agradecer a você aí do outro lado aí, nossos web telespectadores que têm sempre participado, mandando as suas mensagens, divulgando, compartilhando o nosso link do programa. Muito obrigado a vocês. Lembrando, né, que o sucesso do nosso programa depende muito de vocês que estão aí acompanhando, mandando mensagens, dando dicas. Também você pode, pelo 13988113113, mandar aí uma mensagem falando: eu gostaria de ter tal tema, que você entrevistasse uma pessoa abordando tal tema, tema A, tema B, tema C. Pode mandar aí que nós vamos atrás e vamos trazer um especialista para estar conversando com você. Ranieri Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui, que fez com que o nosso programa, né, tivesse assim um up, né, e trazendo, como sempre digo, informações sem fake news. Jamil, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Eu assisto todos os vídeos, todos os programas que vocês fazem. É um enorme prazer participar e fazer parte, né, de profissionais que passaram a ser entrevistados por você. Douglas, vamos colocar aí, né, contatos do Ranieri Brasil através da agência, né? Aí é onde o pessoal pode te encontrar, né, Ranieri? Exatamente. Tem o meu telefone, tem o meu site, o meu e-mail. Legal, legal. Então, muito obrigado, Ranieri, mais uma vez. Obrigado a você. Estamos finalizando mais um programa Revista Empresários Entrevista. Até a semana que vem, com muita informação, sem fake news. Obrigado, até mais.